Existe um tipo de poder que não precisa de gritos, não depende de ameaças e jamais se revela antes do momento exato. É o poder daqueles que compreenderam uma verdade ancestral. A força verdadeira não está na impulsividade, mas na capacidade de conter-se enquanto todos ao redor perdem o controle. Nicolau Maquiavel, o mestre florentino que decifrou os mecanismos invisíveis do poder, nos legou uma sabedoria que transcende séculos. Aqueles que pensam em silêncio, observam tudo e agem sem misericórdia, não são cruéis por natureza, mas estratégicos por necessidade. Eles entenderam que o mundo não pertence aos reativos, aos que se entregam ao calor da emoção, mas sim àqueles que dominam a arte da paciência calculada e da ação precisa. Quantas vezes você já viu alguém destruir tudo o que construiu por agir no impulso de um momento? Quantas oportunidades foram perdidas porque a boca falou antes que a mente pensasse? Maquiavel observava as cortes italianas, os jogos de poder entre príncipes e conspiradores, e identificava um padrão imutável. Os derrotados eram sempre aqueles que revelavam suas intenções prematuramente, que confiavam quando deveriam duvidar, que agiam quando deveriam esperar. Os vitoriosos, por outro lado, eram mestres da contenção, arquitetos do silêncio estratégico, observadores pacientes que acumulavam informações enquanto outros desperdiçavam segredos. Eles sabiam que cada palavra desnecessária é uma arma entregue ao adversário. Cada gesto precipitado, uma porta aberta para a derrota. O silêncio não é ausência de pensamento, é a fortaleza onde as estratégias mais poderosas são forjadas. Enquanto o mundo celebra os que falam alto e agem rápido, Maquiavel nos convida a observar quem realmente vence no final. Não são os mais barulhentos, mas os mais calculistas. São aqueles que transformaram o silêncio em laboratório, onde cada informação coletada se torna peça de um tabuleiro invisível aos olhos comuns. A observação atenta é a arma dos sábios, pois revela não apenas o que as pessoas dizem, mas principalmente o que escondem. E quando finalmente chega o momento de agir, esses estrategistas não hesitam, não vacilam, não se deixam paralisar por sentimentalismos que em nada contribuem para a conquista dos objetivos. Vivemos em uma época que confunde gentileza com fraqueza e assertividade com agressão. Mas Maquiavel nos ensina uma verdade desconfortável. A misericórdia mal aplicada não é virtude, é ingenuidade. Agir sem misericórdia não significa ser cruel com os inocentes, mas sim ser implacável na defesa dos próprios interesses, na proteção do que foi conquistado, na neutralização daqueles que conspiram contra você. É a recusa em permitir que a compaixão se transforme em ferramenta de manipulação nas mãos dos oportunistas. É compreender que há momentos em que a benevolência é luxo que não se pode oferecer, sob pena de perder tudo o que se construiu com suor e estratégia. Este não é um caminho para os fracos de espírito ou para aqueles que buscam a aprovação constante do rebanho. É a via dos que desejam verdadeiramente controlar seus destinos, dos que se cansaram de ser marionetes nas mãos de manipuladores mais astutos. Maquiavel não escreveu para os ingênuos, mas para aqueles corajosos, o suficiente para enxergar o mundo como ele realmente é, não como gostaríamos que fosse. O que você está prestes a descobrir pode incomodar sua consciência condicionada, pode desafiar tudo o que lhe ensinaram sobre bondade e justiça, mas também pode se tornar a chave que finalmente abrirá as portas do poder real. Aquele que não se pede, mas se conquista através da inteligência estratégica, da observação impecável e da ação decisiva no momento exato. O primeiro princípio da estratégia maquiavélica reside na compreensão de que o silêncio é o idioma dos fortes. Enquanto os fracos sentem necessidade compulsiva de justificar cada ação, de explicar cada decisão,
de buscar validação constante através das palavras, aqueles que verdadeiramente dominam a arte do poder sabem que o silêncio cria uma aura de mistério que trabalha a seu favor. Maquiavel observava que os príncipes mais temidos não eram os que constantemente ameaçavam, mas aqueles cuja quietude tornava impossível prever seus próximos movimentos. O silêncio estratégico não é passividade, é contenção consciente, é a recusa em entregar gratuitamente as cartas que você mantém escondidas. Pense em quantas batalhas são perdidas antes mesmo de começarem, simplesmente porque alguém não conseguiu manter a boca fechada. O estrategista verdadeiro compreende que cada palavra pronunciada é uma informação oferecida, cada opinião compartilhada é uma vulnerabilidade exposta. No teatro do poder, aqueles que falam demais revelam não apenas seus planos, mas também seus medos, suas inseguranças, suas fraquezas disfarçadas de confiança. Maquiavel alertava que o homem prudente deve guardar suas intenções como um comerciante guarda seus tesouros mais valiosos, revelando-as apenas quando a revelação em si se torna parte da estratégia. O silêncio também funciona como espelho, refletindo de volta para os outros suas próprias projeções e ansiedades. Quando você permanece em silêncio diante de uma provocação, diante de uma acusação, diante de uma tentativa de manipulação, você obriga o outro a preencher esse vazio com suas próprias inseguranças. As pessoas temem o desconhecido e seu silêncio se torna exatamente isso. Um território inexplorado, onde os medos alheios criam monstros que trabalham em seu benefício. Maquiavel sabia que a imaginação dos adversários, alimentada pelo silêncio estratégico, muitas vezes os paralisa mais efetivamente do que qualquer ameaça verbalizada. Mas há uma distinção crucial entre o silêncio do estrategista e o mutismo do covarde. O primeiro escolhe quando falar e quando calar, baseado em cálculo preciso de riscos e benefícios. O segundo simplesmente se esconde por medo de confronto, por incapacidade de articular pensamentos, por falta de coragem para assumir posições. Maquiavel desprezava os covardes tanto quanto desprezava os imprudentes, pois ambos são igualmente inúteis no jogo do poder. O silêncio eficaz é aquele carregado de presença, não de ausência. É o silêncio de quem está processando informações, calculando possibilidades, preparando movimentos que, quando executados, deixarão os adversários sem tempo para a reação. Nas cortes renascentistas que Maquiavel frequentava, a sobrevivência dependia dessa habilidade de conter a língua enquanto os ouvidos permaneciam atentos. Ele testemunhou a queda de homens brilhantes que foram destruídos por suas próprias palavras imprudentes, por confidências feitas aos ouvidos errados, por jactâncias que alertaram inimigos sobre planos que deveriam permanecer secretos. O silêncio não é apenas proteção contra os ataques externos, é também proteção contra seus próprios impulsos autodestrutivos, contra a tentação narcisista de impressionar outros com sua inteligência, antes que essa inteligência produza resultados concretos. Aprenda a valorizar o desconforto que seu silêncio causa nos outros. Quando você recusa a participar de fofocas, de discussões vazias, de debates estéreis, você não está apenas economizando energia, está se posicionando acima do campo de batalha, onde os medíocres desperdiçam seus recursos. Maquiavel ensinava que o príncipe sábio deve ser econômico com suas palavras, da mesma forma que é econômico com seus recursos militares, usando-os apenas quando o retorno estratégico justifica o investimento. Cada silêncio mantido é uma informação que seus adversários não obtêm. Cada palavra não pronunciada é uma munição que permanece em seu arsenal. O domínio do silêncio é o primeiro degrau na escada do poder real, pois sem ele, todas as outras estratégias se tornam inúteis.
Você pode ter os melhores planos, as alianças mais poderosas, os recursos mais abundantes, mas se não consegue manter a boca fechada no momento certo, tudo isso se transformará em cinzas. Maquiavel via o controle da própria língua como pré-requisito fundamental para qualquer um que aspirasse ao poder, porque quem não consegue controlar suas próprias palavras jamais conseguirá controlar suas circunstâncias. O silêncio estratégico não é o fim, é o começo de toda grande conquista. A observação atenta constitui a segunda coluna que sustenta o templo do poder maquiavélico. Enquanto a maioria das pessoas atravessa a vida em estado de distração crônica, absorvidas em suas próprias narrativas internas e preocupações superficiais, o estrategista verdadeiro transforma cada interação em oportunidade de aprendizado, cada encontro em sessão de reconhecimento. Maquiavel insistia que o príncipe deve estudar os homens como o general estuda o terreno antes da batalha, identificando não apenas as forças evidentes, mas principalmente as fraquezas ocultas, as ambições disfarçadas, as lealdades fingidas que se revelam nos detalhes imperceptíveis aos olhos comuns. Observar não é simplesmente ver, assim como ouvir não é meramente escutar. A observação estratégica é uma arte refinada que requer paciência, disciplina e, sobretudo, a capacidade de separar o que as pessoas dizem ser do que realmente são. Maquiavel nos alertava que os homens mentem com palavras, mas raramente conseguem mentir com ações, hábitos e reações instintivas. O estrategista atento aprende a ler nas entrelinhas, a identificar os padrões de comportamento que revelam muito mais do que qualquer discurso cuidadosamente preparado. Ele observa quem se aproxima quando você está no poder e quem desaparece quando você enfrenta dificuldades, quem celebra suas vitórias genuinamente e quem sorri enquanto os olhos traem a inveja. No teatro das relações humanas que Maquiavel tão brilhantemente dissecou, cada gesto conta uma história, cada hesitação revela uma dúvida, cada olhar desviado denuncia um segredo. O observador estratégico não se deixa enganar pelas máscaras sociais que todos usamos, pois compreende que essas máscaras eventualmente escorregam, revelando a verdadeira face nos momentos de pressão, de tentação, de oportunidade. Ele nota quem fala mal dos ausentes, pois sabe que essas mesmas línguas falarão mal dele quando estiver ausente. Ele identifica quem oferece informações sobre terceiros, pois reconhece que essa pessoa também venderá suas informações quando for conveniente. A observação também revela os ciclos e padrões que governam tanto indivíduos quanto instituições. Maquiavel era um estudante dedicado da história, porque reconhecia que os eventos humanos tendem a se repetir em variações infinitas do mesmo tema fundamental: ambição, traição, lealdade, coragem e covardia dançam eternamente no palco da existência humana. Quem aprende a identificar esses padrões adquire algo próximo da clarividência, não porque vê o futuro, mas porque reconhece o presente como eco do passado. O estrategista observador sabe prever como as pessoas agirão em determinadas situações, porque compreende que a natureza humana permanece essencialmente imutável através dos séculos. Mas a observação mais crucial, aquela que Maquiavel considerava indispensável, é a observação das dinâmicas de poder que operam invisíveis aos olhos ingênuos. Quem realmente manda quando o chefe nominal parece estar no comando? Quais alianças secretas sustentam determinada pessoa em sua posição? Quais interesses ocultos movem aparentes atos de generosidade? O observador estratégico enxerga através das fachadas institucionais e identifica onde o poder real reside,
quem puxa as cordas dos marionetes que dançam no palco iluminado. Essa visão penetrante permite que ele navegue as estruturas de poder com precisão cirúrgica, aliando-se aos verdadeiramente poderosos em vez de desperdiçar recursos cortejando figurões decorativos. A observação constante também serve como sistema de alerta precoce contra traições e conspirações. Maquiavel sabia que raramente as punhaladas vêm sem aviso prévio. Quase sempre há sinais sutis que precedem a traição, pequenas mudanças de comportamento, lealdades que esfriam gradualmente, conversas que cessam quando você se aproxima. O observador vigilante detecta esses sinais enquanto ainda há tempo de agir, de fortalecer defesas, de neutralizar ameaças antes que elas amadureçam em perigo real. Ele não espera ser apunhalado pelas costas para então reagir. Ele identifica a mão que se move em direção à adaga e age preventivamente. Desenvolver o hábito da observação sistemática transforma você de participante passivo em analista ativo da própria vida. Você deixa de ser surpreendido constantemente pelas ações alheias, porque antecipa essas ações através dos padrões que aprendeu a reconhecer. Maquiavel transformaria cada banquete, cada reunião, em cada encontro casual em laboratório de estudo da natureza humana. E é exatamente isso que o estrategista moderno deve fazer. Observe tudo, registre mentalmente os detalhes significativos, conecte os pontos que outros nem percebem existir. E, gradualmente, você construirá um mapa detalhado do território humano que o cerca, um mapa que se tornará sua vantagem competitiva mais valiosa. O terceiro pilar da sabedoria maquiavélica une silêncio e observação em síntese poderosa, a paciência estratégica. Enquanto o mundo moderno celebra a velocidade, a ação imediata, a gratificação instantânea, o verdadeiro estrategista compreende que a paciência não é passividade, mas sim a capacidade de esperar o momento exato em que a ação produzirá máximo impacto com mínimo esforço. Maquiavel estudava os grandes generais da antiguidade e identificava um padrão comum. Eles raramente atacavam no momento em que sentiam vontade, mas sim no momento em que o inimigo estava mais vulnerável, quando a vitória já estava garantida antes mesmo do primeiro golpe. A impaciência é luxo dos tolos e marca registrada dos derrotados. Aqueles que não conseguem esperar o momento certo atacam quando o adversário está preparado. Revelam seus planos quando deveriam permanecer ocultos, forçam situações que naturalmente se resolveriam a seu favor se apenas aguardassem. Maquiavel observava que muitas guerras foram perdidas não por falta de força, mas por excesso de pressa. Por generais que desperdiçaram vantagens estratégicas porque não suportavam a tensão da espera. O mesmo princípio se aplica a todas as esferas da vida. No mundo dos negócios, nas relações pessoais, nos jogos de poder institucionais, a vitória frequentemente pertence não ao mais forte, mas ao mais paciente. Compreenda que seus adversários também estão limitados pelo tempo, pressionados por circunstâncias, cometendo erros sob o peso da ansiedade. O estrategista paciente permite que o tempo trabalhe a seu favor, sabendo que cada dia que passa pode trazer mudanças nas condições do campo de batalha. Uma aliança que hoje parece sólida pode se fragmentar amanhã. Um adversário que hoje está forte pode estar vulnerável na próxima semana. Um recurso que hoje está indisponível pode se tornar acessível no próximo mês. Maquiavel ensinava que o príncipe prudente deve saber esperar essas mudanças, preparar-se para elas, estar pronto para agir quando elas ocorrerem, mas nunca forçar a ação antes que as condições estejam favoráveis. A paciência estratégica também significa escolher suas batalhas com sabedoria, reconhecendo que nem toda provocação merece resposta, nem toda ofensa requer retaliação imediata.
Há momentos em que engolir o orgulho e deixar passar uma afronta é mais inteligente do que desperdiçar recursos em conflito desnecessário. Maquiavel alertava que o príncipe deve guardar sua fúria para os momentos em que ela pode ser empregada com efeito devastador. Não dissipá-la em escaramuças insignificantes que apenas alertam inimigos sobre suas capacidades. O estrategista verdadeiro acumula ofensas sem resposta imediata, mas nada esquece, e quando finalmente chega o momento de acertar contas, o faz de maneira tão completa que nenhuma retaliação futura será possível. Mas atenção, paciência estratégica não é procrastinação disfarçada de virtude. Há uma diferença abissal entre esperar o momento certo e simplesmente adiar ações por medo ou indecisão. Maquiavel desprezava os indecisos tanto quanto desprezava os impulsivos, pois ambos são igualmente incompetentes na arte do poder. A paciência estratégica está sempre aliada ao planejamento meticuloso, à preparação constante, ao monitoramento incessante das condições. Você espera sim, mas enquanto espera, você também fortalece posições, cultiva alianças, acumula recursos, identifica vulnerabilidades adversárias. Quando finalmente age, não é porque perdeu a paciência, mas porque reconheceu que chegou o momento onde a ação se tornou inevitável e a vitória está garantida. Nas cortes italianas que Maquiavel conhecia tão bem, ele testemunhou inúmeras vezes como a paciência mal compreendida levava à ruína tanto quanto a impulsividade. Alguns príncipes esperavam demais, permitindo que ameaças crescessem até se tornarem incontroláveis, confundindo prudência com covardia. Outros agiam precipitadamente, destruindo em um momento de impulsividade o que levaram anos para construir. O verdadeiro mestre identifica o ponto de equilíbrio, aquele momento fugaz em que esperar mais seria negligência e agir antes seria imprudência. É nesse fio da navalha que o poder verdadeiro opera. Desenvolva o músculo da paciência estratégica através da prática deliberada. Comece com pequenas situações onde você conscientemente escolhe não reagir imediatamente, onde você respira fundo e adia a resposta até poder analisá-la com mente fria. Maquiavel diria que cada pequena vitória sobre seus próprios impulsos é treinamento para as grandes batalhas, onde a contenção pode significar a diferença entre triunfo e derrota. Com o tempo, a paciência deixa de ser esforço consciente e se torna sua natureza. Você se transforma naquele tipo de pessoa que os outros temem precisamente porque não conseguem prever quando você atacará, sabendo apenas que quando o fizer será devastador. Chegamos agora ao elemento mais controverso e incompreendido da tríade maquiavélica: agir sem misericórdia. Aqui reside a parte dos ensinamentos de Maquiavel que mais escandaliza os moralistas, que mais incomoda os idealistas, que mais aterroriza aqueles ainda presos às ilusões reconfortantes sobre a natureza humana. Mas compreenda que agir sem misericórdia não significa agir com crueldade gratuita ou encontrar prazer no sofrimento alheio. Significa, sim, ter a clareza mental e a fortaleza emocional para fazer o necessário quando o necessário precisa ser feito, sem permitir que sentimentalismos inadequados comprometam seus objetivos estratégicos. Maquiavel observava que muitos príncipes perderam reinos inteiros porque foram misericordiosos quando deveriam ser implacáveis, porque pouparam inimigos que depois voltaram mais fortes, porque hesitaram em tomar medidas duras que pareciam cruéis, mas eram essenciais para a preservação do poder. Ele não celebrava a crueldade, mas reconhecia que há momentos em que a aparente bondade se torna a verdadeira crueldade, porque suas consequências causam mais sofrimento do que a ação dura evitaria. O general que poupa soldados inimigos hoje pode vê-los retornar amanhã para massacrar seus próprios homens.
O líder, que mantém subordinado incompetente por pena, condena toda a organização à mediocridade. A misericórdia mal aplicada não é virtude, é fraqueza disfarçada de nobreza. Quando você permite que alguém abuse repetidamente de sua bondade, quando tolera traições menores esperando que o traidor se corrija, quando oferece segunda, terceira, 10ª chance a quem demonstrou não merecê-las, você não está sendo compassivo, está sendo estúpido. Maquiavel seria brutalmente franco nesse ponto. O mundo não recompensa os bonzinhos, recompensa os eficazes. E ser eficaz, frequentemente, significa tomar decisões que os fracos de espírito considerariam duras demais ou insensíveis demais, mas que são simplesmente adequadas à realidade implacável das relações de poder. Considere a questão das traições. Quando alguém o trai, a resposta instintiva dos ingênuos é perdoar, dar nova oportunidade, acreditar em promessas de mudança. Maquiavel alertaria que essa é receita garantida para ser traído novamente, porque o traidor aprendeu que traição não tem consequências reais. A resposta estratégica à traição é o corte definitivo, a eliminação completa dessa pessoa de seus círculos de confiança e poder, a neutralização de qualquer capacidade futura de causar dano. Não por vingança emocional, mas por necessidade estratégica. O traidor que você perdoa se torna o exemplo vivo de que trair você compensa, convidando outros a fazerem o mesmo. Agir sem misericórdia também significa não se deixar paralisar por culpa quando você precisa fazer escolhas difíceis que beneficiam você em detrimento de outros. No jogo do poder, nem todos podem vencer. E sua responsabilidade primeira é garantir sua própria sobrevivência e ascensão, não sacrificar-se no altar de um altruísmo suicida. Maquiavel observava que aqueles que colocam os interesses alheios sistematicamente acima dos próprios acabam destruídos, usados, descartados sem cerimônia por aqueles que hipocritamente celebravam seu caráter nobre. O estrategista verdadeiro compreende que bondade genuína só é possível quando você primeiro garante sua própria posição de força, pois o fraco não tem luxo de ser generoso. Há também a questão do momento em que a ação se torna necessária. Maquiavel ensinava que quando você decide agir contra alguém, a ação deve ser completa, definitiva, sem deixar margem para retaliação futura. Meias medidas são piores do que inação, porque transformam adversários potenciais em inimigos reais sem neutralizar sua capacidade de causar dano. Se você vai ferir, fira mortalmente. Se vai afastar, afaste completamente. Se vai punir, puna de forma tão exemplar que outros pensem 10 vezes antes de seguir o mesmo caminho. A misericórdia excessiva não gera gratidão, gera desprezo, pois é interpretada como fraqueza a ser explorada. Este princípio se aplica não apenas a conflitos explícitos, mas a todas as decisões estratégicas de sua vida. Quando você identifica um caminho, um objetivo, uma meta que deseja alcançar, precisa estar disposto a fazer o necessário para atingi-la, incluindo sacrifícios que parecem duros aos olhos dos sentimentais. Maquiavel diria que o sucesso pertence àqueles dispostos a pagar o preço integral, não apenas a parte confortável. Se seu objetivo requer romper com pessoas que o seguram, rompa. Se requer abandonar confortos que o enfraquecem, abandone. Se requer tomar decisões que outros julgarão como frias ou calculistas, tome-as sem hesitação. A aprovação dos medíocres não constrói impérios. A integração dessas 3 dimensões, silêncio estratégico, observação atenta e ação sem misericórdia, cria um padrão de comportamento que Maquiavel identificava nos poucos indivíduos que verdadeiramente dominavam a arte do poder. Esses homens raros possuíam uma qualidade que os diferenciava radicalmente da massa: a capacidade de operar simultaneamente em múltiplos níveis de consciência.
mantendo silêncio exterior, enquanto processavam informações internamente, observando constantemente enquanto planejavam ações futuras, executando golpes decisivos enquanto já preparavam os movimentos seguintes. O estrategista completo vive em estado de atenção permanente que, aos olhos externos, pode parecer relaxado ou até desinteressado. Maquiavel notava que os verdadeiros mestres do poder raramente demonstravam tensão visível, ansiedade aparente ou preocupação explícita, não porque fossem insensíveis, mas porque desenvolveram a habilidade de processar ameaças e oportunidades em níveis que não perturbam sua compostura exterior. Essa calma superficial, longe de ser fraqueza, é manifestação de profundo controle interno, da confiança que vem de saber que você está preparado para qualquer eventualidade, porque nunca para de observar, nunca para de planejar, nunca para de se preparar. A vida se torna um jogo de xadrez tridimensional, onde cada movimento atual já considera 3, 4, 5 movimentos à frente. Quando você fala, já calculou como suas palavras serão interpretadas e quais reações provavelmente provocarão. Quando você age, já antecipou as contramedidas possíveis e preparou respostas para cada uma. Quando você permanece em silêncio, já está processando as informações que o silêncio alheio está revelando. Maquiavel descreveria isso como o estado de prontidão total, onde nada o pega completamente desprevenido, porque você transformou a antecipação estratégica em segunda natureza. Mas esse nível de operação exige disciplina férrea e honestidade brutal consigo mesmo. Você não pode se dar ao luxo de ilusões reconfortantes sobre suas próprias capacidades ou sobre a natureza das pessoas ao seu redor. Maquiavel insistia que o príncipe deve conhecer suas próprias fraquezas tão intimamente quanto conhece suas forças, pois apenas esse autoconhecimento implacável permite compensar vulnerabilidades antes que adversários as explorem. O estrategista verdadeiro não finge ser invencível. Ele simplesmente nunca expõe seus pontos fracos desnecessariamente, e quando não tem escolha, se não expô-los, já preparou defesas múltiplas para protegê-los. A integração também demanda que você desenvolva múltiplas personas para contextos diferentes, sem perder de vista quem você realmente é no núcleo. Nas cortes renascentistas, Maquiavel observava como os sobreviventes bem-sucedidos eram camaleões sociais, adaptando-se perfeitamente a cada ambiente sem jamais trair seus interesses fundamentais. Com os poderosos, mostravam deferência calculada. Com os iguais, camaradagem estratégica. Com os subordinados, autoridade medida. Com os inimigos, cordialidade enganosa. Mas por trás de todas essas máscaras, o núcleo permanecia constante, fiel aos próprios objetivos, incorruptível em sua determinação. Essa multiplicidade de faces não é hipocrisia, é inteligência adaptativa. Maquiavel desprezaria a ideia romântica de ser sempre você mesmo, como receita para o desastre, pois implica revelar tudo a todos o tempo todo. O estrategista compreende que diferentes situações requerem diferentes versões de si mesmo, todas autênticas em suas próprias formas, todas servindo aos seus interesses gerais. Você não está mentindo quando ajusta seu comportamento ao contexto. Está sendo inteligente. O tolo insiste em ser autêntico e previsível. O sábio mantém seu núcleo intocado enquanto a superfície dança conforme a música exige. Esta é talvez a lição mais difícil de aceitar para aqueles criados em culturas que romantizam a transparência e a vulnerabilidade. No teatro do poder, a opacidade estratégica é virtude, não vício. Maquiavel não defendia o engano como fim em si mesmo, mas como ferramenta necessária em mundo onde todos jogam o mesmo jogo, admitindo ou não. Você pode escolher jogar com habilidade ou tropeçar como amador,
mas não pode escolher não jogar. O jogo ocorre com ou sem sua participação consciente, e aqueles que fingem estar acima dele são simplesmente peões movidos por jogadores mais espertos. Integrar silêncio, observação e ação implacável transforma você de vítima das circunstâncias em arquiteto do próprio destino. Você para de reagir aos movimentos alheios e começa a ditar o ritmo do jogo. As pessoas ao seu redor gradualmente percebem que há algo diferente em você, uma qualidade indefinível que inspira respeito cauteloso, mesmo que não consigam explicar exatamente o que é. Maquiavel chamaria isso de presença de poder autêntico, aquela que não precisa de títulos ou cargos para se manifestar, porque emana da maneira como você existe no mundo. O domínio completo dessa tríade maquiavélica também exige que você desenvolva imunidade às armas mais comuns usadas para manipular e controlar: culpa, vergonha e medo social. Aqueles que dominam o jogo do poder rapidamente identificam que a maioria das pessoas pode ser controlada através dessas alavancas emocionais e usam esse conhecimento impiedosamente. Fazem você sentir culpa por defender seus interesses, vergonha por não sacrificar-se aos objetivos alheios, medo de ser excluído, julgado, criticado. Maquiavel observava que os príncipes fracos eram precisamente aqueles que podiam ser manipulados através dessas emoções, enquanto os fortes desenvolveram blindagem psicológica contra tais táticas. Compreenda que quando alguém tenta fazer você se sentir culpado por priorizar seus próprios interesses, essa pessoa está simplesmente tentando manipulá-lo para servir aos interesses dela. Não há nobreza nisso. Há apenas estratégia rudimentar que funciona porque a maioria das pessoas foi condicionada desde cedo a valorizar a aprovação externa acima do próprio bem-estar. O estrategista maquiavélico reconhece essas tentativas de manipulação pelo que são e simplesmente se recusa a jogar esse jogo. Ele não se justifica, não se explica, não busca absolvição. Age conforme seus interesses e deixa que outros lidem com suas próprias reações emocionais. A vergonha é a arma ainda mais insidiosa, porque ataca sua própria percepção de valor. Quantas vezes você deixou de fazer algo benéfico para você porque temia o que outros pensariam? Quantas oportunidades foram perdidas porque você antecipou julgamentos e se autocensurou antes mesmo de tentar? Maquiavel alertaria que essa é forma de escravidão voluntária, onde você entrega as rédeas de sua vida para uma audiência imaginária de juízes que provavelmente nem estão prestando atenção em você. O estrategista verdadeiro define seus próprios padrões de sucesso e os persegue com indiferença olímpica em relação às opiniões dos espectadores. O medo social, por sua vez, mantém legião de pessoas presas em situações miseráveis, simplesmente porque temem o ostracismo, a exclusão, a perda de aprovação do grupo. Maquiavel observava que muitos príncipes mantinham cortesãos incompetentes e até traiçoeiros em seus círculos íntimos, porque temiam a reação negativa de removê-los. Essa fraqueza invariavelmente os destruía, pois sinalizava aos observadores astutos que o príncipe podia ser controlado através de pressão social. O estrategista eficaz cultiva a capacidade de ficar sozinho quando necessário, de tomar decisões impopulares sem agonizar sobre elas, de ser mal compreendido sem sentir necessidade compulsiva de corrigir percepções alheias. Desenvolver essa imunidade emocional não significa tornar-se sociopata incapaz de empatia ou conexão genuína. Significa simplesmente não permitir que essas emoções sejam exploradas como vulnerabilidades por aqueles que identificaram suas sensibilidades. Maquiavel não defendia a eliminação das emoções humanas, mas sim seu controle consciente,
especialmente em contextos onde revelá-las seria estrategicamente prejudicial. Você pode sentir todas as emoções, desde que elas não controlem suas decisões, desde que não se tornem correntes nas mãos de manipuladores habilidosos. A liberdade verdadeira começa quando você se torna imune à aprovação e à desaprovação alheia. Isso não significa que você se torna arrogante ou indiferente ao feedback legítimo. Significa que você desenvolveu estrutura interna tão sólida que opiniões externas deixam de ter poder sobre suas escolhas fundamentais. Maquiavel diria que esse é o momento em que você finalmente se torna adulto no sentido pleno, quando para de buscar permissão de figuras parentais substitutas para viver sua própria vida, conforme seus próprios termos. A maioria das pessoas jamais atinge esse estágio, permanecendo eternamente crianças necessitadas de validação constante. Mas atenção! Imunidade às manipulações emocionais não deve ser confundida com indiferença destrutiva. Há momento e lugar para compaixão genuína, para generosidade autêntica, para conexões humanas reais. A diferença é que o estrategista maquiavélico escolhe quando e com quem exercer essas qualidades, baseado em avaliação racional, não em manipulação emocional. Ele reserva sua bondade para aqueles que genuinamente a merecem e a valorizam, não a desperdiça em vampiros emocionais que interpretam compaixão como fraqueza a ser explorada. Cultivar essa imunidade requer prática deliberada. Comece identificando as situações onde você tipicamente cede à manipulação emocional. Observe os padrões. Quem usa essas táticas com você? Em que contextos você é mais vulnerável? Quais botões emocionais são mais facilmente pressionados? Uma vez identificados esses padrões, você pode começar a desativá-los conscientemente, recusando-se a dançar conforme a música que outros tentam tocar. Maquiavel transformaria cada tentativa de manipulação em oportunidade de fortalecer sua blindagem psicológica, até que você se torne essencialmente imune a essas táticas rudimentares. Avançando na maestria maquiavélica, chegamos à questão crucial do timing. Saber não apenas o que fazer, mas quando fazer. Maquiavel observava que mesmo as estratégias mais brilhantes falham quando executadas no momento errado, enquanto táticas medíocres podem funcionar perfeitamente quando aplicadas no timing ideal. O universo opera em ciclos e ritmos, e o estrategista verdadeiro aprende a sincronizar suas ações com esses ritmos naturais, em vez de lutar contra eles. Há momentos para avançar agressivamente e momentos para recuar estrategicamente. Há estações para plantar e estações para colher. Confundir os tempos é garantir a derrota. O timing perfeito nasce da observação paciente que discutimos anteriormente. Quando você observa atentamente por tempo suficiente, começa a identificar padrões de oportunidade e vulnerabilidade que se repetem ciclicamente. Maquiavel estudava como os grandes generais esperavam não apenas o momento em que o inimigo estava fraco, mas o momento preciso em que a fraqueza coincidia com sua própria força máxima. Esse ponto de interseção, quando você está forte e o adversário está fraco, é a janela dourada onde ações decisivas se tornam não apenas possíveis, mas quase inevitavelmente bem-sucedidas. Mas reconhecer o momento certo exige que você primeiro domine a arte de reconhecer o momento errado. Quantas batalhas são travadas simplesmente porque alguém sentiu que já esperou tempo demais? Não porque as condições fossem favoráveis, mas porque a impaciência se tornou insuportável. Maquiavel alertaria que esse é erro fatal dos amadores, que confundem desconforto emocional com imperativo estratégico. O verdadeiro mestre consegue suportar a tensão da espera indefinidamente, desde que a espera continue sendo a melhor estratégia disponível.
Ele não age para aliviar sua própria ansiedade. Age porque as circunstâncias finalmente se alinharam em configuração favorável. Há também a questão de múltiplos timings, operando simultaneamente. Sua vida não é campo de batalha único, mas múltiplos teatros de operação onde diferentes temporizações se aplicam. No trabalho, pode ser momento de avançar agressivamente em determinado projeto, enquanto mantém perfil baixo em outro. Nas relações pessoais, pode ser hora de investir profundamente em certas conexões, enquanto discretamente se afasta de outras que não servem mais aos seus interesses. Maquiavel desenvolveria a capacidade de manter múltiplos relógios internos simultâneos, cada um marcando o ritmo apropriado para diferentes áreas de sua vida, evitando o erro comum de aplicar estratégia única a todas as situações. O timing também envolve compreender que certas janelas de oportunidade são breves e nunca retornam. Quando você identifica uma dessas janelas raras, precisa ter coragem de agir imediatamente, mesmo que não esteja 100% preparado. Porque esperar pela preparação perfeita significa perder a oportunidade completamente. Maquiavel observava que alguns príncipes perderam reinos inteiros porque hesitaram quando a fortuna oferecia oportunidade única, esperando por condições ainda mais favoráveis que nunca chegaram. A sabedoria está em distinguir entre paciência estratégica e paralisia por análise excessiva. Nas cortes italianas, Maquiavel testemunhou como o timing separava os manipuladores amadores dos mestres consumados. Os amadores faziam seus movimentos quando se sentiam prontos, alertando todos sobre suas intenções. Os mestres faziam seus movimentos quando os adversários estavam distraídos, divididos ou enfraquecidos, garantindo sucesso antes mesmo de começar. Um golpe político executado durante festa, quando todos estão embriagados e desatentos, tem muito mais chance de sucesso do que o mesmo golpe tentado quando todos estão vigilantes e preparados. Desenvolva sensibilidade aguçada para os ritmos ao seu redor. Aprenda a sentir quando o momento está maduro, quando a energia está favorável, quando as defesas estão baixas. Maquiavel diria que isso não é misticismo, é simplesmente observação refinada dos padrões comportamentais que governam indivíduos e instituições. Pessoas ficam mais vulneráveis quando estão estressadas, distraídas, confiantes demais ou derrotadas demais. Organizações ficam mais permeáveis durante transições, crises ou mudanças de liderança. Identificar esses momentos de máxima oportunidade e estar pronto para agir quando eles surgem é o que separa o estrategista do sonhador. Por fim, lembre-se que o timing perfeito muitas vezes significa agir antes que outros percebam que algo está acontecendo. Maquiavel valorizava imensamente o elemento surpresa, a capacidade de atingir objetivos antes que adversários sequer reconhecessem estar sob ataque. Quando suas ações se tornam óbvias apenas depois de consumadas, você elimina a possibilidade de resistência organizada. As pessoas acordam um dia e percebem que o jogo mudou, que novas realidades se estabeleceram, que resistir agora é inútil porque o momento decisivo já passou. Esse é o timing supremo. Agir tão perfeitamente sincronizado com a oportunidade que a ação e seu sucesso se tornam indistinguíveis. Aproximando-nos da finalização dessa jornada pelos princípios maquiavélicos, precisamos abordar o aspecto mais pessoal e talvez mais doloroso, a necessária solidão do estrategista. Maquiavel reconhecia que aqueles que verdadeiramente dominam a arte do poder pagam um preço emocional considerável, pois a vigilância constante, a desconfiança calculada e a prontidão permanente criam distância inevitável entre você e as relações humanas comuns. Não porque você seja incapaz de conexão, mas porque pouquíssimas pessoas podem compreender
ou aceitar o nível de consciência estratégica que você desenvolveu. A maioria das pessoas vive em estado de ingenuidade confortável, acreditando que o mundo é fundamentalmente justo, que bondade é sempre recompensada, que honestidade compensa a longo prazo. Quando você desperta dessa fantasia infantil e enxerga a realidade crua das dinâmicas de poder, torna-se impossível participar das conversas superficiais e das ilusões coletivas que sustentam a vida social ordinária. Maquiavel sabia que o príncipe verdadeiro vive parcialmente separado, mesmo dos mais próximos, mantendo câmara interior onde cálculos estratégicos ocorrem em solidão absoluta, acessível apenas a ele mesmo. Essa solidão não é necessariamente dolorosa, se você a aceita como preço da clarividência. Há certa paz em não mais precisar fingir, em não mais ter que participar de teatros sociais que você reconhece como absurdos. Você observa as pessoas se machucando repetidamente através dos mesmos padrões tolos e sente não desprezo, mas distanciamento sereno, como cientista observando ratos em labirinto. Maquiavel diria que essa é uma das formas mais elevadas de liberdade. Não mais estar preso às narrativas coletivas, às ilusões compartilhadas, aos jogos de validação mútua que consomem tanta energia da humanidade. Mas a solidão do estrategista também cria vulnerabilidade única. Humanos são animais sociais, e mesmo o mais disciplinado entre nós experimenta momentos de anhelo por conexão genuína, por ser verdadeiramente conhecido por outro, por baixar as defesas sem medo. Maquiavel observava que muitos príncipes poderosos foram destruídos precisamente nesses momentos de vulnerabilidade, quando, cansados da solidão do comando, confiaram em alguém que depois os traiu. O desafio supremo é encontrar equilíbrio entre proteção necessária e isolamento destrutivo, entre vigilância saudável e paranoia paralisante. A solução não é abandonar todas as conexões humanas, mas sim calibrá-las cuidadosamente. Maquiavel sugeriria que você mantenha círculos concêntricos de confiança, com níveis diferentes de acesso à sua pessoa real. No círculo externo, as relações funcionais onde interesses mútuos alinham temporariamente. No círculo médio, alianças mais duradouras baseadas em benefício recíproco sustentável. No círculo interno, raríssimas conexões, onde vulnerabilidade calculada é possível, porque você conhece profundamente o caráter dessas pessoas e entende exatamente como seus interesses coincidem com os seus. Mesmo ali, nunca abaixa completamente a guarda. Esta é verdade que os românticos detestam ouvir. Mesmo nos relacionamentos mais íntimos, certo nível de estratégia permanece operacional. Não porque você seja manipulador cruel, mas porque relacionamentos funcionam melhor quando ambas partes compreendem e respeitam os interesses genuínos uma da outra, em vez de se perderem em ilusões de fusão total ou sacrifício unilateral. Maquiavel aplicaria seus princípios até mesmo ao amor, não para destruí-lo, mas para sustentá-lo sobre fundação realista que pode resistir às tempestades inevitáveis, em vez de idealização frágil que se despedaça ao primeiro desafio. A solidão também traz benefício estratégico raramente discutido: clareza mental incomparável. Quando você para de desperdiçar energia mental com dramas sociais, fofocas insignificantes e necessidade constante de validação externa, descobre que possui recursos cognitivos e emocionais surpreendentes para focar em seus objetivos reais. Maquiavel notaria que os grandes realizadores em qualquer campo frequentemente são pessoas parcialmente isoladas, não porque sejam antissociais, mas porque compreenderam que realização significativa requer níveis de foco que a vida social comum simplesmente não permite. Aceite a solidão como companheira inevitável de qualquer jornada significativa. Você pode ter aliados,
parceiros, até amigos genuínos, mas a responsabilidade final por suas escolhas, por suas estratégias, por suas vitórias e derrotas, será eternamente sua sozinho. Maquiavel abraçaria essa solidão existencial não como maldição, mas como libertação, pois significa que você finalmente assumiu o controle completo de seu destino, não mais terceirizando suas decisões cruciais para comitês, consensos ou aprovações coletivas. Você se torna arquiteto solitário de vida projetada segundo suas próprias especificações, não segundo modelos impostos por outros. Chegamos ao final desta exploração dos princípios maquiavélicos e é momento de sintetizar tudo em estrutura prática que você pode implementar imediatamente. A transformação de pessoa comum em estrategista eficaz não acontece da noite para o dia. É processo gradual que requer prática deliberada, falhas instrutivas e refinamento constante. Maquiavel enfatizaria que conhecimento sem aplicação é completamente inútil, que compreender esses princípios intelectualmente, mas não vivê-los na prática, é exercício acadêmico estéril que não mudará absolutamente nada em sua vida. Comece hoje, neste exato momento, a implementar o silêncio estratégico. Na próxima conversa que tiver, pratique falar menos e ouvir mais. Quando sentir impulso de compartilhar opinião, plano ou julgamento, pare e pergunte-se: qual vantagem estratégica eu ganho revelando isso? Se a resposta for nenhuma, simplesmente não fale. Maquiavel transformaria cada interação em exercício de contenção verbal, fortalecendo gradualmente seu músculo do silêncio até que ele se torne sua configuração padrão, em vez de esforço consciente. Você ficará surpreso com quanto poder existe simplesmente em não preencher cada silêncio com palavras desnecessárias. Simultaneamente, intensifique sua prática de observação. Dedique porção específica de cada dia a simplesmente observar pessoas ao seu redor sem julgamento imediato, apenas coletando dados sobre padrões de comportamento. Observe quem fala com quem, quais alianças existem, quais tensões pairam no ar. Registre mentalmente essas observações e, gradualmente, você começará a identificar estruturas de poder invisíveis aos olhos destreinados. Maquiavel gastaria horas simplesmente observando a corte, e esse investimento sempre pagava dividendos quando chegava o momento de agir, pois ele conhecia o terreno melhor que qualquer adversário. Quanto a agir sem misericórdia, comece com pequenas decisões, onde você conscientemente escolhe seus interesses sobre agradar outros. Talvez seja dizer não a convite que desperdiçaria seu tempo, ou cortar contato com pessoa que drena sua energia, ou tomar decisão profissional que beneficia você, mas desagrada colegas. Cada pequena vitória sobre sua programação de agradar pessoas fortalece sua capacidade de tomar decisões maiores e mais consequentes futuramente. Maquiavel não esperaria que você se transformasse instantaneamente em executante implacável, mas sim que progredisse incrementalmente em direção a maior assertividade e menor hesitação. Desenvolva também seu repertório de personas adaptativas. Pratique conscientemente ajustar seu comportamento conforme contexto, não de maneira falsa ou hipócrita, mas como ator habilidoso que pode interpretar diferentes papéis, mantendo o núcleo autêntico intacto. Com superiores, pratique deferência estratégica. Com iguais, camaradagem calibrada. Com subordinados, autoridade medida. Com adversários, cordialidade enganosa. Maquiavel reconheceria que essa multiplicidade de faces não é desonestidade, mas sofisticação social, capacidade de navegar diferentes ambientes com eficácia máxima, sem comprometer objetivos fundamentais. Cultive redes de informação que o mantenham constantemente informado sobre desenvolvimentos relevantes em suas áreas de interesse.
Maquiavel seria defensor entusiasta de cultivar fontes em posições estratégicas, pessoas que inadvertidamente ou deliberadamente lhe fornecem inteligência valiosa sobre movimentos nos bastidores. Essas redes não se constroem rapidamente, requerem investimento paciente em relacionamentos que parecem não ter utilidade imediata, mas que eventualmente se tornam inestimáveis quando você precisa de informação específica que não está publicamente disponível. Desenvolva a capacidade de planejamento em múltiplos horizontes temporais simultaneamente. Tenha objetivos claros para próximas 24 horas, próxima semana, próximo mês, próximo ano, próximos 5 anos. Maquiavel insistiria que estratégia verdadeira opera simultaneamente no tático e no estratégico, no imediato e no distante. Cada ação hoje deve servir não apenas objetivos imediatos, mas também contribuir para metas de longo prazo. Esse tipo de pensamento multinível é o que separa grande estrategista do mero tático que vence batalhas, mas perde guerras. Por fim, aceite que você cometerá erros, sofrerá derrotas, enfrentará contratempos inevitáveis. Maquiavel valorizava imensamente a capacidade de aprender com fracassos, em vez de ser destruído por eles. Cada derrota é laboratório onde você identifica falhas em seu pensamento estratégico, lacunas em sua observação, momentos onde permitiu que emoções comprometessem julgamento. O verdadeiro teste não é evitar todos os fracassos, isso é impossível, mas sim garantir que você nunca cometa o mesmo erro 2 vezes, que cada derrota o torna estrategista mais sofisticado e formidável. Aqui estamos, no final de uma jornada que não termina, mas apenas começa. Tudo o que foi compartilhado nestas palavras não passa de mapa. E mapas não transformam nada sem que você coloque os pés no caminho e comece a caminhar. Maquiavel não escreveu para acadêmicos confortáveis em suas torres de marfim. Escreveu para aqueles que precisam sobreviver e prosperar no teatro brutal da existência real, onde inocência é luxo, que poucos podem se dar ao luxo de manter. Você agora possui o conhecimento, e com ele vem responsabilidade pesada. Usar esse poder com sabedoria, ou desperdiçá-lo em justificativas sobre por que mudança é difícil demais. O mundo não mudou desde os tempos de Maquiavel nas dimensões que verdadeiramente importam. As tecnologias evoluíram, as estruturas superficiais se transformaram, mas a natureza humana permanece essencialmente inalterada. Ainda existem predadores e presas, estrategistas e tolos, aqueles que dominam o jogo e aqueles que são dominados por ele. A única questão real é de qual lado você escolhe estar, porque make no mistake, você está escolhendo a cada dia, a cada decisão, a cada momento em que opta por silêncio estratégico ou tagarelice imprudente, por observação atenta ou distração preguiçosa, por ação decisiva ou hesitação paralisante. Neutralidade é ilusão reconfortante que mantém multidões dormindo enquanto poucos despertados moldam realidade. Talvez estas verdades incomodem sua consciência condicionada. Talvez prefiram acreditar que bondade ingênua e honestidade irrestrita são suficientes para navegar complexidades da vida moderna. Maquiavel permitiria que você mantivesse essas ilusões se elas lhe trouxessem felicidade genuína. Mas se você chegou até aqui, até este ponto final, provavelmente já experimentou o suficiente da vida para saber que ilusões reconfortantes têm prazo de validade, que mais cedo ou mais tarde, realidade cobra preço doloroso de quem se recusa a vê-la como ela é. O despertar pode ser desconfortável, mas é infinitamente preferível à escravidão confortável da inconsciência voluntária. O poder verdadeiro não grita, não ameaça, não precisa convencer ninguém de sua existência.
Ele simplesmente age, transforma, molda a realidade conforme sua vontade. E quando outros finalmente percebem o que aconteceu, já é tarde demais para resistir efetivamente. Você pode se tornar essa força silenciosa que move peças no tabuleiro enquanto outros ainda tentam entender as regras do jogo, mas apenas se tiver coragem de abraçar completamente os princípios que foram compartilhados aqui. Maquiavel não oferece atalhos nem garantias, apenas método testado por séculos de aplicação bem-sucedida por aqueles corajosos o suficiente para seguir seus ensinamentos sem diluí-los em concessões ao sentimentalismo moderno. A transformação começa agora, não amanhã. Não quando você se sentir mais preparado, não quando as circunstâncias forem mais favoráveis. Começa no exato momento em que você decide que sua vida merece ser vivida segundo seus próprios termos, que seus objetivos merecem ser perseguidos com totalidade de sua inteligência e vontade, que você se recusa a continuar sendo peça no jogo alheio quando pode se tornar jogador do próprio destino. Pense em silêncio sobre tudo o que foi dito. Observe atentamente as dinâmicas que operam ao seu redor. E quando chegar o momento, e você saberá quando chegar, haja sem misericórdia em defesa de seus interesses legítimos, sem culpa, sem hesitação, sem se desculpar por finalmente assumir controle de sua própria existência. Se estas palavras ressoaram em você, se algo aqui tocou corda profunda que você talvez nem soubesse que existia, não guarde isso apenas para si. Deixe sua curtida neste vídeo não como gesto mecânico, mas como afirmação de que você reconhece valor no que foi compartilhado. Comente abaixo sua reflexão principal, o insight que mais impactou, a verdade que mais incomodou, porque essa é comunidade de mentes despertas, não rebanho de consumidores passivos. Compartilhe este conteúdo com aqueles poucos em sua vida que você reconhece como capazes de compreendê-lo, sabendo que muitos não estão prontos para essas verdades e tudo bem. E se você deseja continuar esta jornada de autodomínio estratégico, inscreva-se neste canal, porque há muito mais a ser explorado, muito mais conhecimento ancestral a ser destilado em sabedoria aplicável, muito mais poder real a ser despertado naqueles corajosos o suficiente para buscar além das narrativas reconfortantes da mediocridade convencional.